Ei galera, eu sempre falo pra vocês que mesmo as coisas estando como estão, a gente não pode perder a capacidade de se indignar, que a gente tem que continuar reativo, não deixar que eles nos tirem a vontade de dar risada no final, porque essa é uma capacidade do povo brasileiro. Tá tudo ruim, mas no final a gente acaba rindo até de nós mesmos. Só que esse não é um desses vídeos onde nós vamos rir no final, porque tá muito longe do final. Essa semana em especial, assistindo tudo o que rolou, eu meio que entendi quando uma parte da população fala que desiste, que não tem mais jeito. A sequência de coisas que aconteceram, a forma como a imprensa trata cada situação, na única intenção de amenizar o fato ou simplesmente ignorá-lo para que ele não entre em debate por identidade ideológica ou por questão financeira. Sim, eles estão mentindo pra gente e nós estamos pagando por isso contra a nossa vontade. Os avanços tirânicos de poderes supremos aos quais, em nome da democracia, nós não podemos criticar, senão a gente pode ir literalmente para a cadeia. Assistimos denúncias absurdas que eu faço questão de mostrar aqui porque quem deveria repercutir tá fingindo que não tá vendo. Mas eu tô vendo. E agora todo mundo vai ver. Não vou pedir para você separar o estomazil pro que vem a seguir. Eu vou pedir para você preparar seu psicológico, porque é tudo muito pesado. Os acontecimentos a partir desse momento do vídeo são todos reais, mas apresentados pela minha ótica. Portanto, fica calma aí, órgão do TSE que monitora o que os detratores do governo ou do judiciário falam na internet. Isso aqui é só minha opinião sobre os fatos. Vem cá, deixa eu te contar uma história que pode ser que você tenha esquecido. E sim, ela é longa, mas ela é necessária. Em 2009, o Lula indicou para a Suprema Corte o senhor Dias Toffoli, que na época era advogado-geral da União, o famoso AGU. Mas antes dele ocupar esse cargo que antecedeu a sua indicação a ministro da Suprema Corte, Toffoli teve uma longa trajetória ao lado do PT. Formado em Direito, em 94 ele começou como assessor do deputado Arlindo Chinaglia, do PT. A sequência entre os anos de 95 e 2000, ele atuou como assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados. Toffoli também foi advogado do PT nas eleições de 98, 2000 e 2006. Em 2007, o Lula indicou o Toffoli para o cargo de advogado-geral da União. Em 2009, ele é indicado à Suprema Corte. Mas o interessante é que a matéria do G1, que anuncia a indicação de Toffoli, também traz a seguinte informação, abre aspas, em sua carreira jurídica, Toffoli também acumula 2 reprovações em seleções para o cargo de juiz. Ele não passou sequer na primeira fase dos concursos para ingresso à magistratura de São Paulo nos anos de 94 e 95. Fecha aspas. E por favor, eu não estou aqui atacando a democracia, eu estou apenas relatando fatos históricos. Incômodos, é verdade, já que o juiz da mais alta corte do país nunca conseguiu ser aprovado como juiz, segundo a matéria do G1. Mas ainda assim são fatos. E mencionar esse fato me lembrou de um episódio de 2019, onde, ocupando o cargo de presidente da Suprema Corte, o Toffoli proferiu seu voto a respeito do compartilhamento de dados sigilosos. A repercussão após o voto me veio à cabeça pelo comentário feito pelo também ministro Barroso. Ministro, fala pra gente um pouquinho, pra gente entender o voto do presidente. Os senhores fizeram uma reuniãozinha ali, devem ter... Vocês também não entenderam? Vai ter que trazer um professor de javanês. Tem que trazer um professor de javanês. Vai ter que trazer um professor de javanês. Tem que trazer um professor de javanês. Tem que trazer um professor de javanês. E aí, todo mundo saiu às gargalhadas. Ninguém entendeu o voto do presidente da Suprema Corte. Mas eu não achei a menor graça nisso. Eu poderia falar mais sobre o Toffoli e uma série de polêmicas que circularam seu nome entre 2009 e 2019. Mas vamos focar em 2019, pois é o início do ponto que atravessou os anos seguintes até o seu ápice em 2024. 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Em 8 de fevereiro daquele ano, o G1 noticiava: documento da Receita Federal aponta suposta fraude de Gilmar Mendes. Ministro vê ilícito e pede providências a Dias Toffoli, que era o presidente do STF à época. Já em 26 de fevereiro, foi a vez da Receita Federal incluir a esposa do Toffoli e uma ministra do STJ na mesma investigação da Receita Federal. Uma chuva de
críticas à corte se iniciou e algo deveria ser feito. Afinal, aquelas matérias estavam instigando a população a suspeitar de ministros da mais alta corte do país. E hoje nós sabemos que isso se configura um ataque ao Estado Democrático de Direito. E eu já mostro para vocês onde isso está especificado. Deixa eu só terminar essa linha do tempo aqui. Dia 26 de fevereiro foi a matéria sobre a esposa do Toffoli e a Receita Federal, certo? No dia 14 de março, Dias Toffoli abriu o inquérito 4781. O inquérito das fake news para apurar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros da Suprema Corte. E nomeou o ministro Alexandre de Moraes como instrutor do processo. A matéria ainda trazia a foto do Toffoli com a sua frase em destaque, onde ele disse o seguinte, abre aspas, tenho dito sempre que não existe Estado democrático de direito, não existe democracia sem um judiciário independente e sem uma imprensa livre. Fecha aspas. No dia 11 de abril, a revista Cruzoé lançou sua revista com Toffoli na capa, onde o seguinte termo era destacado, o amigo do meu pai, seguido da frase, Marcelo Odebrecht revela a Lava Jato que esse era o codinome de Dias Toffoli na empreiteira. Baseado por vozes da cabeça do pessoal da Cruzoé? Não, baseado por um documento obtido que era esse aqui. Nesse documento a gente vê a Polícia Federal questionando Marcelo Odebrecht sobre quem seria o codinome amigo do meu pai que apareceu em alguns e-mails. E Marcelo respondendo que era o então AGU da época, Dias Toffoli, em tratativas sobre a hidrelétrica do Rio Madeira. Esse era um documento legítimo obtido por uma imprensa livre que caracterizava a existência do Estado Democrático de Direito. 3 dias depois da matéria, aconteceu isso aí. STF censura sites e manda retirar matéria que liga Toffoli a Odebrecht. Ministro Alexandre de Moraes do STF, relator do inquérito que apura notícias fraudulentas, estipulou multa de R$100 mil. Polícia Federal vai ouvir responsáveis do site antagonista da revista Cruzoé que publicaram o documento que cita o presidente do STF, Dias Toffoli. No dia 18 de abril, após uma repercussão completamente negativa, Alexandre de Moraes voltou atrás em sua decisão. Mas o inquérito das fake news começou ali, com esses fatos. Só a título de curiosidade mesmo. Ah, e só para não te deixar curioso com o destino dado às investigações iniciadas pela Receita Federal, no dia 1º de agosto, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a investigação por suspeita de quebra de sigilo e afastou os 2 servidores suspeitos da Receita Federal. E é isso. Não vou detalhar o desenrolar de todos esses anos e como esse inquérito segue aberto até hoje com apoiadores do presidente Bolsonaro em suas milhares de páginas físicas, porque isso todo mundo sabe. Eu quero avançar para 2023, mais precisamente para a matéria do dia 6 de setembro. Toffoli invalida provas do acordo de leniência da Odebrecht e diz que prisão de Lula pode ter sido erro judiciário. Na decisão, o ministro diz que provas podem ter sido obtidas ilegalmente. Decisão também invalida elementos contidos nos sistemas de propina apresentados pela Odebrecht. Então, 2 fatos, sei lá, engraçados. Prova ilegal. Tipo hackear o Telegram do povo da Lava Jato? Sei lá, só para efeito de comparação. Outra coisa, a Odebrecht é réu confessa. Ou vocês estão esquecendo a cartinha na ação emitida pela empresa com um pedido público de desculpas por ter sido uma empresa corrupta? Em 1º de fevereiro de 2024, o Toffoli apareceu novamente. Agora suspendendo o pagamento das multas do acordo de leniência da Odebrecht. Agora eles literalmente não precisam mais pagar por seus crimes, nem na justiça, nem em dinheiro. Para finalizar, em 21 de maio, Toffoli anulou todas as decisões da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht. O ministro também determinou o trancamento de todos os procedimentos penais contra o empresário. E enfim, nós chegamos a essa semana, no dia 4 de junho, onde PGR contesta Toffoli e recorre de decisão que favoreceu Marcelo Odebrecht. E aí o PGR alega que o próprio STF homologou a delação do Marcelo, então o que rolou em Curitiba não poderia anular as decisões. Anulação de provas, suspensão do pagamento do acordo de leniência, anulação e trancamento de todas as ações contra Marcelo Odebrecht. Foi a gota que faltava para o copo do Financial Times derramar. O juiz por trás da campanha para enterrar a maior investigação de corrupção da América Latina. Em um trecho, a matéria diz exatamente o seguinte, abre aspas, nos últimos 6 meses, Toffoli também suspendeu multas multimilionárias por corrupção, cobradas em um acordo com o Ministério Público Federal Brasileiro sobre a Odebrecht. A empresa agora, renomeada de Novonor,
Além da JF, hold dos irmãos Batistas, que se sentou com Lula em reunião em Brasília. A última decisão levantou alegações de ativistas e políticos da oposição de um conflito de interesses, porque a esposa de Toffoli havia trabalhado como consultora jurídica da JF, a JBS, em um caso separado. Fecha aspas. E o Financial Times citar a esposa do Toffoli me lembrou o ano de 2018, quando a mídia noticiava que Toffoli poderia estar ganhando 100 mil de mesada da esposa e fez inveja em um monte de maridos por aí que não ganham nem bom dia da esposa. Quanto mais uma mesada dessas. Mas isso é matéria antiga? Deixa pra lá. O que não é antigo é essa matéria da Folha. STF gasta 200 mil com 4 seguranças no Réveillon nos Estados Unidos e se nega a informar quais ministros. Não, desculpa, matéria errada. Essa já é velha, essa é do dia 4 de junho, vulgo quarta-feira. Essa aqui é de quinta-feira, dia 5. STF pagou 39 mil à segurança de Toffoli em viagem para ver Champions League. Valores foram destinados ao segurança que acompanhou Toffoli entre os dias 25 de maio e 3 de junho. Em 29 de maio, Toffoli participou de forma remota de uma audiência do Supremo. E antes de eu comentar a repercussão dessa matéria, deixa eu te contar uma coisa. Em dezembro de 2021, um estudo mostrou que 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.500. 90% da população brasileira, eu disse, R$ 3.500. Os que estão entre os 5% mais ricos do Brasil têm uma renda mensal de R$ 10.300. Só que o 1% mais rico do país, aqueles que possuem os salários mais altos, ganham R$ 28.659. Você entendeu que para você estar entre os 1% dos mais ricos do Brasil, esse deve ser o seu rendimento? R$ 28.659. A título de curiosidade, a STF aprova o orçamento de 2024 com reajuste do salário dos ministros para R$ 44 mil. Só a título de curiosidade mesmo. Mas voltando aqui, dinheiro de imposto que nós pagamos bancou os 39 mil de salário pago ao segurança que acompanhou o ministro Toffoli para assistir a final da Champions League. Mas quem reclamou disso aí foi só o povão mesmo. O atual presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu. Barroso sai em defesa de 39 mil para a segurança acompanhar Toffoli na final da Champions League. Em nota, o presidente do STF declarou que seguranças acompanham os ministros por conta da agressividade e hostilidade contra magistrados que, segundo ele, cresceram nos últimos anos. Últimos anos ou alguns anos? Porque eu lembrei de um vídeo de 2009 onde rolou esse diálogo aqui entre os ministros, que essa situação já era até debatida. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem questão alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de juízo. Não vê, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Mas isso é um assunto antigo? Eu não consigo entender porque as pessoas têm sentimentos ruins pela Suprema Corte, porque assim, elas nem podem. Não podem porque a Suprema Corte desse país lançou em agosto de 2021 um programa de combate à desinformação que diz, abre aspas, o Programa de Combate à Desinformação do STF foi criado para combater práticas que afetam a confiança das pessoas no Supremo, distorcem ou alteram o significado das decisões e colocam em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática. Para cumprir o objetivo, desenvolvemos projetos, ações e produtos com diversos parceiros para difundir informações corretas e explicar sobre o funcionamento e competência do tribunal de forma mais clara, com foco em aproximar o STF da sociedade. Fecha aspas. Mas ainda bem que aqui eu só usei matérias de jornais, né? Nem é uma opinião, porque Deus me livre ter opinião em 2024. Não é seguro. Mas mais do que uma opinião, eu tenho um questionamento no meu coração, um questionamento que eu guardo há muitos anos. Em 2018, o Barroso deu uma entrevista para Mônica Bergamo, onde ele deu uma declaração que virou matéria de todos os jornais.
Barroso diz que gabinetes no STF distribuem senha para soltar corruptos. Ao ser questionado sobre quais gabinetes se encontravam nessa situação, o ministro sorriu e ficou em silêncio. Na sequência da divulgação dessa matéria, Barroso emitiu uma nota dizendo que havia usado um tom ácido e que esse tom não corresponderia à sua visão geral sobre o tribunal. Só que a nota não veio acompanhada de um pedido de desculpas por ter se enganado a respeito da afirmação feita. Portanto, até hoje eu carrego essa dúvida no meu coração, de quais gabinetes o ministro Barroso falava. Só que isso deve ser apenas um devaneio da minha parte. Eu estou tentando só entender toda essa situação que o judiciário brasileiro vive, porque é tudo que eu, Bárbara, posso fazer. Pausa nesse momento da história para a gente poder visitar um outro fato. Hoje, sábado, 8 de junho, completará 4 meses da prisão do Felipe Martins, sem que ele tenha sido sequer denunciado por algum crime. Sua prisão foi baseada num possível risco de fuga por ele supostamente ter saído do país e voltado sem usar o passaporte e, assim, supostamente burlando os sistemas migratórios. Essa possibilidade já foi derrubada algumas vezes com provas apresentadas pela defesa dele. A PGR já pediu a liberdade do Felipe 2 vezes. Só que ele segue preso. Enquanto todo mundo tenta entender a manutenção da prisão do Felipe, os fofoqueiros de plantão acreditam que o Felipe pode estar preso para que ele se sinta mais motivado a fazer uma delação premiada. Mas isso é só uma fofoca que nos lembra, sei lá por quê, a soltura do Mauro Cid. Moraes homologa acordo de delação e manda soltar Mauro Cid, ex-auxiliar de Bolsonaro. Militar deixou a prisão na tarde daquele sábado, após 4 meses. E assim, levando para esse lado de que o Cid, após 4 meses preso, após ter delação homologada, foi solto, o Congresso brasileiro está prestes a discutir uma matéria que terá uma repercussão nacional gigantesca. Para você entender, a proposta, se aprovada, impediria que a pessoa que estivesse presa pudesse fazer uma delação premiada. Como a delação deve ser feita de livre e espontânea vontade, você não poderia usar esse recurso como chantagem para tirar alguém da cadeia ou não. E quem propôs essa ideia foi Valdir Damoso, do PT, em 2016. Época da Lava Jato. Eu vou deixar vocês ouvirem a jornalista lulista que apurou junto ao Valdir Damoso o que ele acha da sua proposta estar em discussão no cenário político, e eu já explico por que o PT está constrangido e, ao mesmo tempo, muito irritado. Ouça. Sobre a tal proposta da delação premiada só poder ser feita por réu não preso. Ou seja, se uma pessoa estiver presa, não pode fazer a delação premiada. Isso é um projeto de um ex-deputado federal, Valdir Damoso, do PT, que hoje é secretário de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Claro que a declaração dele, que de um lado defendeu o projeto, diz que o projeto que ele próprio apresentou é um projeto que vai na direção correta. Por outro lado, ele colocou ali uma pulga atrás da orelha, dizendo: por que agora? Por que esse projeto que eu apresentei 10 anos atrás, menos do que isso, cerca disso, não era urgente lá, na época da Lava Jato, e passou a ser urgente agora? O problema é que, ainda que o ex-deputado Valdir Damoso tenha feito essa ressalva, que o secretário tenha feito essa ressalva, a leitura geral no governo e fora do governo foi de validação de uma articulação que o Arthur Lira está fazendo para contemplar a extrema-direita, no sentido de beneficiar aquilo que querem bolsonaristas, que querem a anistia de Bolsonaro, e por aí vai. Embora Bolsonaro não tenha sido condenado em nada, porque os inquéritos quase não foram relatados ainda. Estão em vias de... A Miriam Leitão fez uma entrevista com o diretor-geral, o programa dela, da Polícia Federal, e disse que muitos deles, alguns deles, caso da Joyce, por exemplo, está quase pronto. Mas ainda assim, os bolsonaristas estão preocupados com isso e tentando viabilizar formas de anistiar aqueles que foram condenados ou são investigados nos atentados de 8 de janeiro, mas também, eventualmente, contemplar o próprio Bolsonaro com essa história da delação. Beleza, ela está falando aqui de 2 projetos e a gente vai explicar por partes. Sobre a questão das delações invalidadas após a prisão, os jornais lulistas estão em pânico,
por causa disso aqui. Em manobra para salvar Bolsonaro, Lira pauta projeto de petista para anular delações. Iniciativa surpreende governistas que pedem adiamento de votação. Se esse projeto for aprovado, a delação do Cid poderá ser anulada, tanto na questão da famigerada tentativa de golpe, que a maioria da população não acredita que aconteceu, mas que alguns têm convicção, como o caso das joias, que todas foram devolvidas, além da questão do cartão de picadinha, que... Os caras têm planos, segundo a mídia, de indiciar Bolsonaro e mais alguns ainda em junho. Se indiciarem, esse projeto passar, a delação do Cid pode cair. Então cai tudo. A mídia até diz que a preocupação é com a questão do Rony Lessa e a Marielle, mas eles sempre citam o Rony Lessa e o Cid. E aí, vocês acham que esse projeto passa? Então... eu acho que passa. A gente estava jogando junto aí nessa apuração e eu falei com alguns deputados que disseram o seguinte: olha, esse é um projeto que agrada tantas bandeiras ideológicas, inclusive as dissonantes, que quando teve nessa terça-feira dessa semana reunião de líderes, que é o dia da reunião, a urgência foi colocada, todo mundo falou sobre ela com amplíssimo apoio e, segundo esses deputados, nenhum líder governista, seja do próprio governo ou seja de partido governista, se colocou contra, né? Então, o que eles dizem é que na prática, como é um projeto que tem um desgaste de imagem, mas tem um grande ganho político de autoblindagem, tem esse como se comportar no bastidor, como se comportar diante dos microfones. Mas o fato é, o Luciano Amaral disse para a Marina que tem apoio de 400 parlamentares. 400 parlamentares. Já foi, meu filho. A preocupação é tanta que o Otávio Guedes da Rede Lully chegou ao ponto de dizer isso aqui. Preso. Se o instrumento da delação está sendo mal utilizado, como foi na 13ª Vara de Curitiba, na Lava Jato, segundo decisão do STF, que se puna quem executou mal a lei. Mas mudar a lei por conta de um problema, por conta de uma má execução, existe remédio, lei de abuso de autoridade. Eu só queria fazer um comentário antes de eu comentar a fala do Otávio Guedes. A Lava Jato, você pode ter muitas críticas a ela, mas ninguém nunca ficou 4 meses preso sem denúncia. Nunca. Mas tá, o jornalista da Rede Lully está dizendo que se alguém está usando de prisão para forçar a delação, que se puna a pessoa, porque já tem remédio para isso e o remédio se chama Lei de Abuso de Autoridade. Fica aí a dica do Otávio para quem consiga aplicar tais medidas em cima de quem comete abusos. É dica do Otávio. Mas como a moça da Rede Lully já anunciou, na Câmara, 400 votos. Só que esse não é o único projeto que tomou conta da Rede Lully ao ponto de ninguém conseguir mencionar o fato do Toffoli estar no noticiário internacional. Pastora, lideraceiro e professora. Saiba quem são os presos na nova operação da Polícia Federal relacionada ao 8 de janeiro. Inclusive, galera, um vídeo do momento da despedida antes da prisão circulou muito na internet. Isso aqui Deus vai fazer algo, não sei que ele vai levantar. Eu sei que ele vai fazer. Eu não falta de fé, não. Que maravilhoso. Assim, já acompanha. Tá. Tchau. Moraes teria mandado prender pessoas sem o trânsito em julgado porque outras pessoas teriam fugido. E aí, no mesmo dia que isso tudo aconteceu, começa a andar na CCJ do Congresso a PEC da anistia com a escolha do relator da proposta. O comentário na Rede Lully é difícil de ser ouvido, mas o final é bem necessário. Então, Leilani, na verdade é chato, né? Triste, né? Vergonhoso. No mesmo dia em que a PF faz essa operação para capturar foragidos, né? De golpistas que fugiram porque sabem que podem ser e devem ser condenados, para escapar dessa punição, fugiram e no mesmo dia, na Câmara dos Deputados, começou a tramitar e ganhou mais um passo de tramitação, aquele processo que pode garantir anistia para esses golpistas do dia 8 de janeiro. Foi indicado um relator que inclusive
participava ali de manifestações golpistas, né? Um deputado dava apoio a essa turminha que quebrou o Palácio Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional. Então, é uma triste coincidência esse fato. A PF, de um lado, tentando... porque, olha só, Leilane, não dá para você imaginar que tudo que foi feito, você vai passar uma borracha. O Brasil tem essa mania, né? De, não, vamos deixar para lá, já passou, esquece. Aí vira um terreno fértil para que episódios como esse possam acontecer no futuro novamente. Por quê? Leilane, se eu vou na sua casa, quebro sua casa, esculhambo sua casa, como sua comida, deito na sua cama, e vou preso, mas depois eu não, olha, tudo bem, você estava num momento de raiva, tranquilo, pode voltar para casa. No ano que vem eu volto na sua casa para quebrá-la de novo, tá, Leilane? É isso, é exatamente isso. Na medida em que as pessoas não recebem a devida punição pelo crime que elas cometeram, porque o que elas fizeram foi um crime, foi o cometimento de um crime, se elas não forem punidas, elas vão voltar a cometer esse crime. Em relação ao que o Valdo fala sobre ir na casa da Leilane e quebrar tudo, é realmente errado, Valdo. Isso realmente é um crime. Só que se você fizer isso na casa da Leilane, você não vai pegar 17 anos de prisão. No Brasil, se você for réu primário, eu nem sei se você vai preso. E um ponto que me chamou muita atenção e mostra o caráter do cara foi que Bolsonaro pediu para não ser incluído nessa PEC, que ela tenha validade apenas para os arrolados na questão do dia 8. Bolsonaro não quer que o ódio contra ele prejudique muitos dos inocentes que foram julgados em bloco e que estão lá até hoje. Isso, para mim, mostrou mais ainda o homem que é o Bolsonaro. Eu espero que os nossos parlamentares pensem no resultado das suas escolhas, tanto políticas quanto humanas. Mas o comentário da Leilane, para mim, foi sensacional. Se você não for punido, você vai voltar a fazer. E é assim que nós caímos na história da importação do arroz. Você sabe que o negócio está muito errado quando o Globo lança um editorial dizendo: governo erra ao vender arroz importado tabelado. Desabastecimento, se houver, será consequência do controle de preços, pois 84% da safra gaúcha já está colhida. Então, para que importar? Tá todo mundo se perguntando. Essa aí foi uma das empresas que venceu a licitação milionária para importar o arroz, que vai abastecer o Brasil e levará a logomarca do governo federal na sua embalagem. Pelo valor de 732 milhões de reais, essa empresa deverá trazer ao Brasil 147 mil toneladas de arroz. Mas temos alguns problemas. E eu não vou nem comentar o fato da empresa não ter a menor expertise no ramo. O primeiro é que a empresa, em 31 de maio, há dias atrás, conseguiu se habilitar para realizar importações. O problema é que ela só pode importar até $50 mil. Ou seja, a empresa não tem capacidade de importar o porte da licitação que ela ganhou. Nem perto disso. Portanto, só podemos presumir que a empresa que ganhou a licitação vai ter que contratar uma outra empresa que de fato tenha porte para poder arcar com essa importação milionária. Isso no mundo real já seria motivo para todo mundo ficar... Vocês estão zoando com a minha cara? Outro problema no mínimo estranho foi trago pelo João Luiz Mauad, lá do Twitter. Olha que curioso. Aspas para ele. Essa história do impetuoso empreendedor de Macapá que levou 55% do leilão da Conab está cada vez melhor. Em todos os sites de consulta cadastral que eu pesquisei, inclusive no Serasa, consultado hoje, o capital social da empresa é de 80 mil. Mas no site da Receita Federal, o capital atualmente é de 5 milhões. Como os sites especializados levam algum tempo para atualizar os dados, tudo leva a crer que houve um aumento de capital bem recente, provavelmente para habilitá-la no leilão do arroz. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Fecha aspas. Ou seja, até pouquíssimo tempo atrás, o capital social da empresa era de 80 mil reais. Só que do nada, ela apareceu na Receita Federal com capital social de 5 milhões. Todo mundo queria saber as cenas dos próximos capítulos.
E veio bem rápido. Trago também pelo João Luiz Mauá. Então vou abrir aspas de novo para ele. Conforme o previsto e de acordo com as informações da Junta Comercial do Amapá, o capital social da grande vencedora do leilão de arroz foi realmente alterado em 29/5/2024, apenas 7 dias antes do leilão, passando de 80 mil para 5 milhões. Como não houve entrada de novos sócios, o aumento do capital foi realizado com recursos próprios do único sócio, o senhor Wesley A. de Souza. Palmas para ele. Fecha aspas. Galera, faltando 7 dias para o leilão, o contrato social da empresa foi alterado de 80 mil para 5 milhões. Incrível. Não mais incrível que a matéria do André Chalders do Estadão, que descobriu o seguinte... Atenção, empresa que venceu o lote de 732 milhões no leilão do arroz já fraudou licitação na Prefeitura de Macapá. Laudos da Polícia Federal e do Tribunal de Contas Estadual do Amapá constataram preços inflados. Investigação foi arquivada pelo STF em 2018. E aí, nesse momento, eu só lembrei do que a Leilane falou, sei lá, porque num momento como esses, se eles não são punidos... eles fazem de novo, e de novo, e de novo. Não ache você que essa história acaba aqui com o novo barão do arroz de Macapá, porque eu acho que o desenrolar dessa história ainda pode impressionar muita gente. Ou não, né? Ou ninguém pode ficar surpreso. E nesse vídeo eu também não poderia deixar de falar do Janones, mas não o que vocês já viram essa semana e ficaram exaustos com a hipocrisia em repetição, onde o Boulos, que condenava a rachadinha, votou para salvar o Janones no caso de rachadinha, deturpando inclusive o entendimento do próprio STF. Só que para isso ele não tá nem aí, porque ele é de esquerda. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu só quero te mostrar um ponto da audiência que mostrou como a esquerda funciona. O PT votou em peso para absolver o Janones da rachadinha. Mas por que eles fizeram isso? Presta atenção que eu acho que essa parte você não pegou. Ô Janones, sabe o que irrita eles? Não é esse debate da rachadinha. É quando você tuita e quando você põe lá no X, na rede social, que o Brasil voltou a crescer, que o Brasil está em pleno emprego, que o Brasil tem a inflação controlada, que o Brasil, o presidente Lula, voltou a ter os programas sociais. Então, se você quiser, eu sei que você não entra na jogada deles, mas para continuar irritando eles e fazer com que eles percam a eleição cada vez mais, continua falando dos feitos do governo Lula, que com certeza vai irritá-los muito mais. Senhor presidente... Nós salvamos você, então você que continue falando bem do governo lá no Twitter. Ficou claro, Janones? E essa acabou sendo uma tarefa difícil numa semana que encerrou com a bolsa despencando, com o dólar disparando e as blusinhas taxadas. Seguidas de matérias como essa. Contas públicas. Governo corta 5,7 bilhões de farmácia popular, auxílio gás, Polícia Federal e obras em rodovias. Ministério afirma que tesourada não vai comprometer atividades. Mas órgãos contestam. Mas assim, fica calmo. Segundo o IBGE, tá tudo bem. Segundo a Rede Lully, tá tudo bem. Rolou até um debate interessante lá no Twitter, onde a cientista política do IEA da USP, a dona Carolina Botelho, foi até o seu perfil postar que a economia tá muito boa e que ela não sabe por que a popularidade do Lula não decola. Se liga na resposta que veio a seguir. Vai em qualquer supermercado que tu entende por que a popularidade não sobe. Carolina então respondeu: prefiro ver as análises do IBGE. Então a moça retrucou: conversa com quem tá gastando o dobro para comer. Explica para nós que é mentira nossas contas subindo. E então a Carolina encerra: não se faz análise crítica com conversinha. Olha-se dados oficiais. Isso é o correto. Conversinha é para débil mental que acredita em gente formada na Unisap. Fim da conversa. Vocês entenderam, né? Conversinha de supermercado onde você constata que tá tudo mais caro é coisa de débil mental, disse a cientista política. Vocês têm que confiar no IBGE. E é isso. Mas voltando no Janones, o PT pode até ter salvado ele na comissão de ética, mas até o Flávio Dino votou para que ele virasse réu pelas ofensas e mentiras postadas contra Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Muitas mentiras e muitas ofensas. E não para apenas nessa ação do Bolsonaro contra o Janones. O Ministério Público também está investigando o cara por rachadinha. Fux é o relator dessa ação. Inclusive já determinou até a quebra de sigilo do moço.
Sobre essa história, veremos o que vai acontecer. Que recado vai nos passar a justiça desse país? E para encerrar esse vídeo, eu volto no pause que eu dei na história lá atrás. A gente espera respostas e espera reações que não vêm. E é muito fácil a gente desanimar. Essa semana eu quase desanimei, até que um vídeo de desabafo do Nicolas me deu um estalo. Realmente é um covarde e a gente só não pode desistir, cara. Ontem eu fiz um discurso falando assim que realmente tem hora que cansa. Só que quando você vê contra quem que você tá lutando, você começa a perceber que você não pode parar nunca. Porque são esse tipo de cara que vai, ocupar espaços. Nós vamos mudar a política desse país através da política e as escolhas que nós faremos no próximo pleito. O que nos leva a uma matéria da CNN de pouco tempo atrás que disse o seguinte: Alcolumbre alerta para risco de impeachment de ministros do STF a partir de 2027. Nas contas do senador, bolsonaristas podem chegar a 54 vagas no Senado na próxima eleição, alcançando a maioria. Que só para você saber, a maioria já é 41. Imagina com 54. Um presidente do Senado e um presidente na Câmara. E eu nem estou falando de impeachment de ministros, eu estou falando de pautas discutidas, de freio às insanidades, de enfim nós termos condições de fazer alguma coisa, não só nos defender. Quem durar mais tempo vai vencer. E até 2027 nós vamos resistir a essa tempestade, que serão muitas. Galera, vai ser muito difícil. Mas quando isso passar, vai ser a época da colheita. E nós vamos à colheita. É questão de tempo. E o mais legal é que eles sabem disso. O negócio até lá é resistir.